Em meio aos ensinamentos de Yeshua, ele conta uma parábola sobre o rico e o mendigo. O que aconteceu com o rico e o que aconteceu com o mendigo? Rosh Shai, nessa parábola, nessa pequena história que Yeshua contou, o que aconteceu com um e outro? E isso é verdade? Foi uma história verdadeira que ocorreu? Então, você acabou de dizer parábola, né? No título está escrito parábola. E as pessoas acham que não é parábola. Evidentemente que as pessoas se usam de certas passagens, tanto do Tanar como dos escritos da Brit Hadashah, para justificar essas doutrinas pagãs, imortalidade da alma, que o homem depois de morto continua vivo em algum lugar. Então se utilizam dessas passagens. Na verdade, o rico e Lázaro é uma parábola. Muito embora não esteja escrito no texto que é uma parábola, mas Yeshua usava de muitos midrashim, né? Como é natural exemplos do povo judaico, né? Exato. Então ele conta aqui provavelmente uma história que se contava na época, ele conta aqui, né? Provavelmente, né? Agora, para quem acha que não é parábola e quer que não seja parábola, para que ele possa então dizer que os santos, quando morrem, são levados por Deus para o seio de Abraão e já entram num estado de gozo, de alegria ali na salvação, e os ímpios morrem e já vão para a fogueira, já vão ser queimados. Eu não gosto de usar a palavra inferno, porque inferno quer dizer sepultura, né? O que a Bíblia fala que queima é o lago de fogo e enxofre. Sepultura, inferno, a palavra inferno é traduzida erroneamente, porque na verdade significa sepultura. Então o texto aqui fala o seguinte, né? E havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Então os dois morreram, né? Está em Lucas 16, 19 em diante, né? Os dois morreram. Agora veja por que é parábola. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Lázaro no seu seio. Veja bem, no Hades, na sepultura, o rico ergueu os olhos. Mas que olhos? Ele não estava morto? Quer dizer que lá no cemitério está todo mundo lá de olho, tudo normalzinho. Erguendo os olhos. Não, estão vendo. E viu ao longe Abraão, ele conseguiu ver. Não sei como é que ele viu, né? Passou a sepultura, deve ser um olho de Superman, né? Ele viu. Agora, morto vê dentro da sepultura, ergue os olhos. E tem mais, ó. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Quer dizer, Lázaro estava morto também, né? Tava. E tinha dedo. Nesse mundo aí tem água. Estava morto e tinha dedo para molhar. Tinha dedo, né? E me refresca a língua. Quer dizer, o rico tinha língua ainda. Lá na sepultura. Tinha língua. Não, e falava, né? E falava. E daí estava atormentado ali. Então isso não é morto. Porque o morto se desfaz no pó da terra. Então é parábola. Porque se não é parábola, tudo isso aqui acontece. Se você disser, não, isso aí não é parábola, não. Então morto tem língua, morto fala, morto ergue os olhos, né? Tem tudo isso. Vê, sente dor, porque o rico sentiu dor. Estava em tormento. Agora, dor implica num sistema nervoso em funcionamento para ter dor. Cérebro funcionando para sentir dor, né? Então isso aqui é parábola. Isso aqui não existe na vida real, não existe isso aqui. É uma parábola. Agora, qual é o significado dessa parábola? O significado. Eu acho que isso que é o que importa. Que não é o estado do homem, não é isso. É igual aquela passagem que fala lá lá em Cornélio, em Atos 10, né? Que Cornélio não quis comer aqueles animais e tal, visão do lençol. Aquilo lá não é que Pedro literal. Não quis comer, Pedro não quis comer. Aquilo é uma visão, não é real, né? Isso aqui é uma parábola. Qual é o significado dessa parábola? O rico representa o quê? E o pobre representa o quê?
Então, na verdade, né, quando o rico fala ali que deixasse Lázaro, né, ir anunciar aos irmãos deles, é aliás interessante no último versículo, quando Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Mas, Roche, veja antes ainda o versículo 30. Mas ele, no caso o rico, insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então, aonde na parábola, Abraão responde. Então aqui também dá base para o espiritismo, que o morto Nesse pode caso, vir sim. e falar com o vivo. Exato. No entanto, na conclusão do texto, Abraão diz, então, que era impossível, né? Que eles não iam ouvir, se eles não ouvem Moisés e os profetas, a Torá, a lei, Que estava lá em vigor, Que estava lá. que estava sendo pregado a cada sábado. tampouco iria acreditar ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então não tem esse negócio de morto voltar, né? Mas e por que ele não falou então? Por que não volta o morto morto? É uma boa colocação. É interessante também, eu estava analisando aqui, Roshishai, aqui nos versículos anteriores à parábola, Yeshua estava tentando, aqui no versículo 14, inclusive do capítulo 16, diz, os fariseus eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E diz, vós sois justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os corações, né? Inclusive, então ele está falando aqui, ele estava dando uma exortação aos judeus, alguns fariseus, quanto à sua posição diante da lei. E ele usou essa parábola, então, posteriormente a essas exortações, ele falou inclusive de adultério, repudiado do marido também, para dar uma lição a eles. E que lição era essa, né? A lição é que aquele rico ali, inclusive, ele se regalava de tudo que podia durante a sua vida, né? E Tinha tudo, né? Tinha tudo. E o mendigo tão somente queria as migalhas. Yeshua, certa vez passando fora de Israel, encontrou uma mulher sírio-fenícia, e aquela sírio-fenícia falou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, né? Então, a figura de migalhas sempre esteve ligada aos gentios. A gente vê Ruth, no caso, uma mulher moabita, que colhia das migalhas que caíam da mão dos judeus, né? Lá dos empregados de Boaz. A gente vê a mulher sírio-fenícia mencionando ela sendo uma gentia, mencionando as migalhas como sendo aquilo que ela esperava que sobrasse de Israel. Então, aquele mendigo representava o povo não judeu, mas que estava ali ao lado da mesa, colhendo das migalhas, e o rico representa aqueles que só porque eram judeus acreditavam que estavam já salvos, né? E que tinham o direito de se assentar na mesa de Abraão. Essa seria a explicação da parábola. Exato. Mas eu gostaria... Refere-se a judeus e gentios, então. Judeus e gentios. Os gentios convertidos que comiam das migalhas, Agora, né? não está falando que todos os judeus não vão mais comer nada. claro. Não. Que alguns judeus, que não só porque são judeus, não estão salvos. Então, Que se gloriavam da riqueza Exato. que tinham, do conhecimento, da lei, dos profetas. Exato. E o outro não tinha nada, ficava ali nas migalhas e que foi exaltado, porque se humilhou diante da lei dos profetas, da palavra do Agora eu Eterno. gostaria de puxar um outro enfoque ainda sobre esse tema. Dentro dessa parábola nós encontramos ali que o mendigo foi para o seio de Abraão. Morreu e foi levado para o seio de Abraão. Parábola. Mas se nós ligarmos esta passagem com o Hebreus 11, que diz, e todos estes morreram, sem, no entanto, terem recebido as promessas. Dá um contraste aí. Então, a ideia de que Abraão já teria recebido alguma nesse recompensa. caso, a recompensa para aquele que tem a salvação, ela é antecipada, ela não é antecipada? Quando que vem? A recompensa nós temos na própria palavra de Yeshua, em Apocalipse, que fala, eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meu galardão está comigo. Quando Yeshua voltar, e isso Shaul Hachalia também escreve aos Coríntios, no capítulo 15, verso 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então o momento de recompensa
Apocalipse também diz, né? Chegou o tempo de dares galardão aos teus servos, capítulo 11, verso 18, né? O tempo de dares galardão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome. Então tem um tempo para isso. Tem um tempo determinado. E esse tempo é quando vem o Messias. Inclusive, Aí haverá a ressurreição dos santos e todos vão ressuscitados herdar a vida eterna no reino do Mashiach. Então esse é o tempo. Ninguém herdou antes. É por isso que eu falo, essa ideia de que o homem morre, vai para o céu, ou fica vivo em algum lugar, isso aí tudo é paganismo puro, né? Na verdade, todos dormem no pó da terra. Como dorme também o ímpio, aquele que faz o mal, aquele que não crê em Deus também dorme. E ele também vai receber a recompensa dele na segunda ressurreição, para juízo, ele vai reviver para receber a sua recompensa. Então, tanto os salvos quanto os ímpios ou os condenados vão receber as suas recompensas, cada qual no seu tempo determinado. No tempo determinado, não é assim, vai morrendo e já vai recebendo. Tá aí. Inclusive, na carta aos Hebreus, diz assim, capítulo 9, verso 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo, depois disto, o juiz. Inclusive... Interessante, morrerem apenas uma vez. Apenas uma vez, vindo depois disso, inclusive na minha versão aqui, o disso está grifado, o que significa que provavelmente a palavra disso não se encontra nem em alguns textos originais. Então, ficaria assim, mas não... depois o juízo, significa, não significa imediatamente depois. Significa agora, que Rocha, morreriam e ressuscitariam. eu quero ligar esse texto aí com o que nós comentamos no início do programa. Então, segundo esse texto aí, e segundo outros que nós vimos, a reencarnação não tem fundamento. Não. Porque pela reencarnação, o homem morre seguidas vezes e retorna. Só que um detalhe que eu acho interessante, o homem quando ele retorna bebê e vai crescendo, vai passando todo o seu processo Exatamente. de evolução. Agora, com isso aí, Rosh Shai, Ezequiel 37 nos fala de uns ossos secos que estavam num vale e o Espírito de Deus soprou sobre eles e foram se reconstituindo. Seria aquilo reencarnação? É interessante que as correntes que pensam assim, que advogam esse sistema, necromancia aí, consulta aos mortos, tentam se valer da Bíblia, que eles não procuram na Bíblia outras coisas que a Torá manda fazer, isso não. Mas isso para dar apoio a essa crença de reencarnação, então eles procuram textos bíblicos. Olha, aqui é a reencarnação. Mas por que você não mostra os outros ensinamentos que tem que ser feito que vocês não fazem? Aí ninguém mostra, né? Procura apoio na Bíblia. Ezequiel 37 é uma passagem que fala do vale de ossos secos, né? Que de repente há ali uma ordem e começa a crescer carne e tendões naqueles ossos. E vão se recompondo. Então né? alguém já disse, isso aqui é reencarnação. Não é. Porque em reencarnação a pessoa não tem que nascer bebezinho. Então aquilo ali não é reencarnação. Aquilo ali seria ressurreição. Exato. Se bem que, na nossa compreensão, no que nós temos entendido, esta profecia fala da restauração de Israel, que começou a acontecer a partir de 1948. É uma profecia, então, não é? Exatamente, como Israel estava como ossos secos, já sem esperança, certo. E de repente veio a restauração e a nação nasceu num dia, conforme as profecias. Então isso é o cumprimento da visão de Deus. O livro de Ezequiel é cheio de visões metafóricas, mediante as quais Deus lhe dava profecias sobre o que haveria de acontecer no futuro, né? Inclusive, no livro de Gênesis, capítulo Bereshit 3:19, diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, né? Porque tu és pó e ao pó retornarás. Agora, essa maldição que veio sobre Adão não foi especificamente porque ele pecou. Não. Mas foi extensiva a todos os homens. Agora veja bem, o homem nunca foi imortal. Nunca. Alguém diz, não, Adão perdeu sua imortalidade. Não. Adão não era imortal. Adão precisava comer do fruto da árvore da vida para ser imortal. Para se manter vivo. Então, ele tinha uma imortalidade condicional. Ele tinha um estado condicional de imortalidade que estava condicionado à árvore da vida, né? Isso porque Deus lhe havia dado fôlego de vida, né? Quando Deus o fez do pó da terra.
Agora, inclusive, eu quero ler aqui... Então, nesse caso aí, quando Deus disse que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, na verdade, o que Deus estava dizendo ou querendo dizer para ele, que se lhe seria proibido o fruto da vida. Isso, exatamente. Que ele seria negado o acesso E a gente tem que levar em consideração que ele comendo daquele fruto da árvore da vida, ele ainda viveu 930 anos. Você veja, o resultado daquele alimento que ele tinha ali, lhe permitiu viver 930 anos ainda. Quase 1000 anos ele viveu. Exato. E houve homens que viveram, né, Matusalém, 969 anos. Então era o fruto de comer da árvore da vida. Então ele não era imortal. Aliás, o primeiro pregador da imortalidade da alma foi o diabo, que ele disse certamente não morrereis. E aí Deus fecha o caminho à árvore da vida, põe um anjo lá, e Adão viveu 930 anos e morreu. Talvez e a morte... porque Satanás não contasse com essa saída do Jardim do Éden, a negativa do acesso à árvore da vida. Eu acho que justamente a ideia dele era essa, né? Era enganar o homem, como até hoje ele também ludibriam. Ali fala que a serpente era o mais sagaz de todos os animais, de todos, e conversava com o homem. Agora veja bem, a sagacidade é algo bastante pertinente nessas religiões que pregam a imortalidade. Elas falam com eloquência, falam com voz doce e enganam pessoas bem intencionadas. Nós podemos colocar aí reencarnação e purgatório? Agora, veja o objetivo, né? Eu acho que sim, nessa o objetivo sagacidade do purgatório é o mesmo da reencarnação. A reencarnação, através de sucessivos nascimentos. Por meios diferentes, mas... A pessoa vai se purificando até Certo. ser perfeito. E aí todo mundo entra no reino, né? E daí o purgatório... E daí não faz sentido nós termos um Deus, ou uma ressurreição, ou um Mashiach. E o purgatório, por sua vez, o que que faz? O purgatório, os pecados mortais que você não conseguiu redimir através das obras, né? Que se crê numa salvação pelas obras, você paga depois no purgatório. Exato. E fica aqui, que também se purifica. Quer dizer, não depende de Yeshua. Yeshua morreu em vão. Olha, não precisava ele ter morrido. Na verdade, né? na verdade visam anular a obra de Deus. essa questão do purgatório surgiu na Idade Média. Foi a invenção de um Papa, ok? Para atender interesses das classes mais altas da sociedade. Para cobrar indulgências. Para cobrar indulgência. Não, olha, o teu caso é grave, mas você aí dá uma oferta para a igreja, faz aquela coisa toda, e aí quem sabe você vai para o purgatório, lá você vai pagar. Então era toda uma conversa para então, as pessoas. Era o seguinte, a ideia era o seguinte, o pregador das indulgências, ele chegava no lugar e convocava o povo e dizia, olha, o teu primo está aos clamores lá no purgatório, está desesperado e precisa de um perdão. E aí você comprava ali o perdão. Nasceu daí a missa do sétimo. Essas coisas assim, que é para interceder para que o morto alcance méritos pós-morte junto a Deus, né? O que é impossível. Bom, vamos fazer então um arremate deste programa. Eu queria, nesse arremate, eu queria dizer o seguinte, Yeshua fala uma coisa muito importante, porque a reencarnação nega a ressurreição. Diz a ressurreição de cemitério, isso não existe. Existe. Tanto o profeta, tanto Daniel fala que os mortos ressuscitam do pó da terra, como Yeshua. Daniel 12:2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Yeshua, em João 5:28, diz o seguinte, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, onde estão os mortos? Nos sepulcros, dormindo no pó da terra. Então, os mortos estão no pó da terra, não têm atividade, não sabem coisa nenhuma, não têm consciência, não podem interceder ou mediar por ninguém, não podemos consultá-los, porque não estaríamos consultando as pessoas mortas, mas sim estaríamos consultando os demônios, em outras palavras. Moisés, Elias, Enoque, Noé, Adão, Abraão, Davi, todos mortos, e nenhum deles receberam promessa. Dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Aliás, receberam promessa,
Não receberam o galardão Cumprimento da ainda, promessa. né? Então, telespectador, veja bem. Olhe para dentro da Torá e analise o que a Torá diz a respeito de todos esses assuntos.